Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Segunda de Reis, capítulo 4, verso de número 8. Eu vou precisar fazer toda a leitura, é um pouquinho extensa. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta, e este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor ao rei, ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que há de fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chamando ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. E tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai, minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem sábado. E ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo, e vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu, Senhor, algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o teu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúde. Se alguém te saudar, não lhes respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou diante dele, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. E tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, estendendo-se e se estendendo sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino, e este expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, esse lhe diz: toma o teu filho. Então
lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra e tomou o seu filho e saiu. Amém. Amém. Graças a Deus. A maioria dos irmãos sabem aqui que um profeta, ele é um sinal de Deus entre os homens. O profeta era distintamente conhecido como aquele que prefigurava a presença de Deus aonde quer que ele estivesse. É sinal, ele era a voz de um Deus que fala, porta-voz de um Deus que tem uma mensagem para a humanidade. Tanto a sua palavra quanto os seus atos, eles eram expressamente uma mensagem de Deus para o seu povo e para a sua época. A sua vida era observada. Ele falava em nome de Deus, e a vontade de Deus era sabida no meio da ignorância. Ele gesticulava, ele coreografava, ele tinha ações, e essas ações eram ações representativas, que traziam significado de que naquele instante em que ele representava alguma atitude, alguma coreografia, algum feito, Deus estava falando. Portanto, o profeta era o sinal de um Deus presente e que falava à sua geração, por meio daquilo que ele dizia, por meio daquilo que ele fazia e por meio da sua própria vida, de tal maneira que um profeta fazia da sua existência um recado de Deus ao seu povo. Essa história aqui que eu contei, que a gente leu junto, a história de uma mulher que ficou profundamente impressionada com o profeta Eliseu, um profeta que estava em início de carreira, mas já trazia essa marca de que Deus falava por meio deles de uma forma tão contundente, que ela se impressionara com aquele homem. Era uma mulher de bens. Ela disse ao seu marido: esse homem de Deus sempre passa por aqui, e profundamente comovida no desejo de fazer algo de bom para o bem que aquele homem estava fazendo para aquele tempo, ela disse: façamos para ele um quartinho, obra de pedreiro, para que ele sempre que passar por essas bandas nós possamos dar a ele abrigo. E colocou lá uma cama, uma mesa, uma cadeira. Pastor precisa só disso, né? Cama e um escritório. Funciona bem. Pastor, dá uma cama. Se dá um escritório, uma mesinha para ele. E parece que o profeta ficou profundamente feliz com aquilo, de tal maneira que toda ocasião que por lá ele passasse, é lá que ele se hospedava. Mas a marca dessa gratidão se demonstrou num outro ato. Ele ficou tão comovido com aquela generosidade daquela sunamita, que chamou o seu moço, o coroinha, o Geazi, e disse: Geazi, rapaz, essa moça me fez um bem enorme. O que será que eu posso fazer de bom para ela? Chamou a sunamita, e reconhecendo a atitude carinhosa que ela teve com ele, disse: o que eu posso fazer para te ajudar? Ela disse: nada. Eu estou feliz aqui com o meu povo, vivo em paz, vivo em segurança, eu tenho tudo que eu preciso, o senhor não precisa se preocupar comigo. Mas Geazi disse: eu notei que ela não tem filho. E o senhor sabe o que significa um filho para uma mulher judia? Um filho. E aí, o profeta disse: então vai, fala para aquela mulher, que daqui a um ano, exatamente daqui a um ano, ela vai estar carregando nos braços dela o seu filho. Dito e feito. Um ano depois, ela está com uma criança nos braços. O menino cresceu, um rapazinho. O pai dele trabalhava no campo, com os segadores, e um dia como qualquer outro dia, a criança disse para a mamãe, mamãe, eu vou com o papai, ver o que ele está fazendo, ficar um pouquinho lá com ele. E foi para o campo. Acho que o sol estava alto, quem sabe no horário do descanso
do almoço do papai. O menino chega. Mas ele chega assim, já não muito bem, e diz: ai, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai vê que o menino está abatido, pede para um dos empregados que o levasse para a mãe. E quando ele chega, a mãe vê que o menino está assim, bem debilitado. Ai, minha cabeça. Aquele dia ela cancela todas as atividades domésticas, senta o menininho no colo, fica com o menino tentando niná-lo, dando um carinho, atenção para ele, e aquela dor imensa cresce, o menino não suporta, e no colo da mãe o menino morre. O pai ainda não chegou em casa, eu não sei, é minha opinião, só minha opinião, esse texto parece que me engana, porque eu não sei a reação dessa mãe, mas eu não posso dizer que ela não seja mãe, como todas as mães que nós temos aqui. Se ela for uma boa mãe, e o que me parece que é o caso, eu acho que o coração dela entrou num luto profundo, numa dor horrorosa. Ela pega o menino, sobe no quarto do profeta, deita o corpinho da criança na cama, desce, diz para o empregado, diz: arrei uma jumenta, vem comigo, que eu preciso achar o profeta. O marido diz: mas hoje não é sábado, não é dia de festa, não é dia oficial de cerimônia, profeta para quê? Se ela fosse católica, apostólica, romana, disse: hoje não é domingo, não é dia de missa. Ela diz: não faz mal. Ela senta e vai, disparada até o Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo ele encontra Eliseu, que de longe a vista, e ele diz para Geazi, diz: ó, a sunamita. Ele diz: é mesmo? E ela chega e diz: e aí, mulher, vai bem contigo? Sorriso de profeta. É raro, né? Mas acho que esse dia ele estava feliz. Oi, tudo bem, minha irmã? Vai bem com você? Vai bem com teu marido? Vai bem com o menino? E ela disse: tudo bem, tudo bem. O Geazi parece que era o único que tinha discernimento ali. É o único que sabe que a mulher precisa, é o único que vê que a mulher não está boa, o senhor trata de fazer, não está boa. E ele diz: eu estou vendo, percebeu? O coração dessa mulher está profundamente amargurado, mas Deus não me revelou do que se trata. Se para mim está encoberto, qual é o problema dela? E a mulher então se adianta e diz: o que eu fiz para o senhor? Por um acaso eu não havia pedido com o melhor do meu coração que o Senhor não me enganasse? Eu lhe pedi filho. O Senhor disse que eu teria um filho. Eu disse: não briga comigo não. É tudo o que eu queria, mas é impossível, não brinca comigo. Aí o profeta reconheceu o drama profundo daquela mulher, chamou Geazi: corre aqui, meu filho, toma lá o meu bordão, dispara em direção da casa da mulher, e quando você chegar lá e ver o filho, bota o meu bordão sobre ele. Mais do que depressa, sai Geazi disparado, à casa da sunamita, o menino está no quarto, deitado, ele põe o bordão sobre ele, espera que algo de Deus acontecesse, mas o menino continua morto. Nisso chega também o Eliseu, com a mãe aflitíssima. Ele olha para o menino, o menino está morto. Ele fecha a porta, diz: é ele e o menino. Diz a Bíblia que ele faz um negócio insano, assim. Aquele corpão de profeta, eu não sei o tamanho dele. Se fosse um profeta Alexei, matava 2 vezes, né? A segunda morte. Não, porque você sabe que você é forte. Não, o Zé Carlos,
Pensa no Zé Carlos, tentando sobre o Davi. Ei, o meu. Coitadinho, eu não deixava. Não, já morreu. Já morreu. Já morreu. Já morreu. Ele deita sobre o menino. Os olhos com os olhos. Boca com boca. Mão sobre a mão dos meninos. Uma coberta humana. E ele, eu não sei o que ele pensou. E ele percebe que o corpinho da criança vai aquecendo. Aí ele levanta, dá uma volta para cá, dá uma volta para lá. Eu não sei se ele estava desesperado. Ele volta, deita de novo sobre a criança. E a criança espirra. Mas espirra igual eu. Porque pensa num camarada que quando começa a espirrar, para daqui uma semana. A Flávia sabe, 7 vezes. E abre os olhos. Ele vê o menino vivo. Ah, se fosse eu, correu o risco de morrer de novo. Leva o menino para a mulher. Diz, está aqui o seu filho. A mulher beija o menino. A mulher abraça o menino. E volta para casa. Se a gente fosse ficar na simplicidade dessa história, a gente só leria essa história para dizer, não falei? Deus pode qualquer coisa. Mas o que, para mim, o que se de fato está dizendo aqui, é muito mais do que um Deus que pode qualquer coisa. Um Deus que socorre famílias aflitas, com problemas insolúveis. Ele ajuda, Ele socorre, Ele é Deus, Ele manda e acontece. Ele diz e tudo se faz. Ele enfrenta o impossível e o impossível se dobra diante dele. É Deus, Ele tem palavra, Ele diz, a palavra não cai vazia, não volta atrás. É Deus de verdade, mas essa história diz mais do que isso. Esse drama pessoal, nesse drama familiar, o que se diz aqui é que também Deus, veja, estes atos, essa cena que nós estamos vendo no dia a dia de uma mulher, do marido, de uma criança, com a presença de um profeta, é que nesse contexto, nesse conjunto de acontecimentos, há uma mensagem universal para todos os povos, para os pais, para as mães, para os filhos, para os que não têm marido, para os que não são mães, para os que não são pais. Há uma palavra de Deus universal, atemporal, que sai do profeta Eliseu, passa por nós, chega aqui hoje, porque é um recado de Deus na vida, na ação, na presença de um profeta para todos nós aqui. Que mensagem é essa? O que para mim de fato está sendo dito aqui é que nesse drama pessoal, nesse drama familiar, Deus é um Deus que também padece de um drama pessoal, porque Ele foi aquele que trouxe um filho à existência pelo seu poder, mas perdeu o seu filho profunda e radicalmente atingido pela morte. Antes de ser um drama da mulher, é um drama de Deus. Ele diz, eu também trouxe à existência um filho. E este filho foi radicalmente atingido pela morte. E Deus tem um filho morto. Essa mensagem que se extrai daqui é a mensagem de que a morte é a condição mais irremovível da natureza humana. Depois da queda do Éden, o filho que ele trouxe à existência morreu, rompeu, ele perdeu o seu filho. Condição da humanidade, depois do Éden, é a morte. A condição de Deus, depois do Éden,
é um pai que sofre dores de uma paternidade machucada. Há um Deus que é pai, cujo filho morreu porque foi mortalmente atingido na cabeça. E essa é a história de cada um de nós. É nessa história que Deus chama a mim e a você, para nos anunciar que existe um mal radical, um mal essencial em toda a humanidade. Esse mal é a morte, que atingiu de maneira objetiva, mas radical, o filho que um dia ele trouxe à existência, e que a partir do Éden, desde lá do Éden, mensagem que Deus quer trazer pelos profetas, pelo profeta Jesus, ele foi o seu maior profeta, e não pense que eu estou dizendo como maior, para dizer que essa é a única função, é uma das funções de Jesus. Ele era a luz que veio ao mundo, e todo aquele que nele crê passou a andar na luz. Aquele que estava em treva andou na luz, porque se alguém tinha que conhecer algo de Deus, conheceu através de Jesus Cristo. Portanto, a mensagem que a gente tem aqui é de que o estado de morte é a condição mais radical de toda a humanidade, além do Éden. Talvez essa mensagem pareça não ser contemporânea, talvez ela possa ser absolutamente desproposital, muito especialmente numa época em que as mensagens dos nossos púlpitos têm sido mensagens de autoajuda. O que fazer para resolver os seus problemas financeiros? 7 passos para reconstruir o seu casamento rachado. 3 atitudes que levarão você à cura emocional. 5 passos que te conduzirão ao triunfo em qualquer área da sua vida. Mas Deus diz, nenhum desses passos tem o poder ou a eficácia de atingir o mal mais vital que a humanidade sofre, é o mal da morte espiritual, do rompimento radical com Deus, do Filho de Deus que morreu, que se perdeu, e que pior, que não tem a menor consciência de que isso está acontecendo. Você sabe o que é ter um problema de saúde, mas dizer para você que é uma morte plantada em você, parece não fazer sentido. Você sabe o que é lidar com a dificuldade do desemprego, bater de sol a sol entregando currículo nas empresas, e você sabe o que significa esta dificuldade, mas para a grande maioria das pessoas não dá para entender o fato de que existe algo para o qual ela não consegue atentar, que é a presença da morte plantada em você. Dá para entender o que é um filho rebelado, que se envolveu com as drogas e hoje está na cadeia. Se você é mãe, se você é pai, desses problemas você entende. Mas não me parece fazer muito sentido aquilo que a Bíblia diz, que o mal, o problema radical da raça humana é a morte espiritual que os engoliu, que os tragou, que a raça humana como um todo é o Filho de Deus que ele perdeu, porque foi mortalmente atingido na cabeça. Mas agora olha aqui para mim. Essa mesma história, ela diz que é possível a gente perceber essa presença da morte, que é possível a gente testificar a existência dessa morte espiritual em nós, pelo menos por 2 atitudes que a gente vê na vida dessa mulher, praticada aqui por ela. A gente discerne, a gente testifica, a gente conclui que essa morte de um rompimento com Deus, essa morte espiritual que separou o homem de Deus, que o atingiu, que o lançou na escravidão do pecado, está presente. Quando a gente decide viver, que não é uma decisão, mas quando a gente vive de maneira cínica, todos os dias, negando a realidade.
Você discerne a presença de que há algo errado em você, de que há morte espiritual em você, pelo cinismo com que a gente nega a realidade. Você fala de Jesus para alguém e diz a ele: você precisa de Jesus, porque afinal de contas o salário do pecado é a morte. Ele nega. Diz: não, como? Não faço mal a ninguém. Minha esposa me ama, eu amo a minha esposa, tenho filhos que estão sendo educados com a melhor educação que a gente pode dar. Todos os dias, de segunda a sábado, eu levanto 6 da manhã, trabalho, cumpro as minhas obrigações sociais, cumpro as minhas obrigações familiares. Sou um bom homem. Os meus compromissos com créditos a terceiros estão em dia. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não adultero, eu não me prostituo, eu não me vendo pelas esquinas, eu não trafico, eu não faço nenhum desses absurdos que está corroendo o planeta. Eu não faço isso, que eu não preciso disso. Vai tudo bem? Claro que vai. Mas a morte está lá. Mas o cinismo com que a gente encara isso é o cinismo que nega a realidade. Você pega um sujeito alcoólatra, todos os dias ele se desmancha na bebida, ele chega em casa, ele esbofeteia a esposa, ele quebra a casa inteira, ele pisa sobre os filhos, humilha os seus filhos, ele arruma confusão com todo mundo, ele se destrói. Aí você diz: calma, você precisa parar de beber. Ele diz: não, eu bebo socialmente, quando eu quiser eu paro. Possivelmente haja entre nós, espero que não, mas não é difícil a gente encontrar jovens que experimentou um baseado hoje ali, um baseado amanhã ali, uma carreirinha de cocaína. Aí você diz: rapaz, onde é que você está com a cabeça? Isso vai te levar para o buraco, para com isso. Ele diz: a hora que eu quiser eu paro. Se ele não consegue enxergar esta morte comendo ele, destruindo ele, arrancando a vida dele, dizendo que ele não está no comando porque ele está morto, então a melhor coisa a fazer é negar. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Você olha para um pai de família, diz: rapaz, eu queria te convidar a você participar de uma reunião conosco num grupo familiar, para você ouvir a palavra de Deus. Estou vendo que você anda meio aflito, está com problema no casamento, vem participar conosco, vai fazer um bem enorme para o seu coração, para a sua alma. Ele diz: não, está tudo bem. A mulher dele chora quando ele chega em casa, os filhos se trancam no quarto. Aí você diz: você precisa de Deus. Ele diz: não, está tudo bem. Esse sintoma que nega, que diz: igreja não é para mim, isso é Bíblia, isso não é para mim. Porque afinal de contas, está tudo bem. Você está negando, a morte está lá. E aí a gente vê uma segunda atitude, além desse cinismo com o qual a gente nega a realidade da vida. A gente também identifica a presença da morte numa segunda atitude vista na vida dessa mulher, que é uma viagem frenética na tentativa de aliviar a dor que a morte deixa na alma. As pessoas aí fora andam buscando, procurando resolver algo que elas não conseguem nominar. Mas há uma dor aqui dentro, há um desconforto gigantesco no coração. Isso é uma busca frenética. Alguns acham que vai resolver os conflitos da alma se buscarem ser bem-sucedidos na vida financeira e se arrebentam na tentativa de acumular a maior quantidade de riqueza possível. Estão sempre buscando.
projeção social, reconhecimento social, ser o melhor do que o vizinho, dentre os irmãos, ser o que estudou mais, ser o que tem maior graduação, ser o que é mais paparicado, ser o que é convidado em primeiro lugar às festas sociais da sua comunidade. Há uma busca para que faça aquietar essa angústia presente, essa dor, que essa morte invisível deixou como herança no coração do ser humano. O menino morre, o marido pergunta, o que é que foi? Você está atrás do profeta para quê? Diz para nada. E vai desesperadamente mostrando a coreografia daquele que está vivendo sobre a sombra da morte. Buscar a solução por essa dor, por esse desconforto. Eu sei que haja aqui entre nós hoje pessoas que estão assim. Uma noitada com muito álcool, com muita pornografia, com muito sexo. Você vai resolver o problema da carência. Para amanhecer o dia e você descobrir que não resolveu. E a busca continua dizendo, não era isso. Eu acho que uma vida certa, reta, honesta, vai ser o caminho. Arruma um emprego. Começa a namorar. Noiva, casa, tem filhos. Agora ele não é mais o maconheiro da vila. Ele não é mais o cheirador de cocaína. Ele não é mais o ébrio dos domingos. Ele arrumou um emprego. Ele se casou. Ele tem uma família. Está tentando viver direito, criando os filhos. Mas lá no fundo, ele diz, isso não é a solução. Porque a dor continua. E ele diz, eu vou buscar, eu preciso fazer quietar essa dor no meu coração, eu preciso acabar com essa ânsia. E uma vida bem arrumada não é a solução. Ele sai de casa. Ele acha uma moça 10, 15 anos mais nova que a sua mulher. Ele diz, eu acho que eu errei na primeira. E investe numa segunda tentativa, dizendo agora que eu já sou mais experiente, eu vou acertar. E mergulha numa vida dupla, querendo aquietar a angústia do coração, é a busca que não terminou. Para daqui a algum tempo ele descobrir que isso também não me resolve nada. Isso não aquietou a minha angústia, não tirou minha tristeza, essa vontade de não querer viver ainda está aqui dentro de mim, essa falta de sentido ainda está em mim. E ele continua buscando, ele diz, talvez, se eu elevar o meu padrão intelectual, buscar entender os mistérios da vida, ter resposta para esse mundo complexo que é a vida, se eu discernir quais são os princípios que movimentam a vida, quais são os mecanismos que fazem o mundo girar, tudo acontecer, se eu aprender a dominá-los, eu vou ser senhor da minha vida. Aí embarca em diversas áreas do saber, da filosofia, dos múltiplos pensamentos filosóficos, do esoterismo como uma religião de pensamentos filosóficos, que ensina alguns princípios que fazem você ter a sensação de que se você souber manipular alguns princípios, tudo vai acontecer na sua vida. Pensamento positivo. O segredo é pensar positivo. Porque afinal de contas, a gente atrai o que a gente pensa. Então é só palavra positiva. Não, eu não falo isso, está amarrado. Eles não falam em nome de Jesus porque não sabem, né? Mas agora virou moda. Está amarrado. Palavra negativa não entra na minha boca, porque afinal de contas tudo aquilo que eu falo tem o poder de atrair. O que eu penso tem o poder de se materializar. Ele começa a ter aquela neurose de divindade. Ele acha que ele é Deus. Ele pensa, pronto, está aqui, aparece. Ele descobre que se ele mexer ou colocar em determinadas posições alguns cristais, em locais estrategicamente
mapeado dentro da sua casa, um fluxo de energia vai jorrar dentro de casa. A alegria vai ser abundante, a prosperidade imensurável, a harmonia vai reinar, porque ele aprendeu princípios de sabedoria oculta, que manipulam as regras do existir e da vida humana, para descobrir, lá na frente, que isso não resolveu o problema da angústia, da dor, do buraco, da presença da morte, ainda está aqui, e essas coisas não trouxeram solução, e a busca continua, a ponto do profeta dizer, há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de justiça, mas o fim deles é a morte. Porque a gente faz caminho tentando resolver essa herança da morte na alma, que é a dor, que é a insatisfação, que é o desconforto, que é o medo, que é a insegurança, que é a tristeza profunda. A gente quer pôr um ponto final, constrói caminhos, vai em busca, mas a gente não acha. Isso é o sinal da morte. Talvez você possa dizer para mim, não, pastor, tem nada de morte aqui não. Pode ser que você não consiga ter identificado, mas esses dois sintomas que eu acabei de lhes entregar agora, você sabe que faz parte da sua vida, você sabe que você nega, dizendo que vai tudo bem quando não vai, você sabe que no teu coração existe um clamor buscando resposta, e você procurando em todos os lugares uma resposta para você ter paz, e você não encontra. Disso você sabe, que eu não estou falando mentira, de que a Bíblia não está te enganando, de que isso é palavra de Deus para te encontrar aqui hoje em nome de Jesus. Porque assim com você sabe do que eu estou te falando. Agora preste bem atenção. Isso é a herança da morte. Todos nós, a humanidade toda que sofre esse mal que eu acabei de descrever, fazem parte dessa família de Deus que ele perdeu. O filho que morreu, que foi atingido na cabeça, caiu morto, e agora está vivendo assim, existindo assim. Como é que você pode tornar a viver? Essa é a grande pergunta. Se o que eu disse até agora, se o que a palavra de Deus até agora apresentou para muitos que estão aqui, fez sentido, a pergunta que a gente faz é essa: como é que hoje ainda você pode ser devolvido à vida? Será que eu posso viver de verdade? Será que eu posso encontrar vida verdadeira, aquele tipo de vida que vale a pena a gente viver, que traz sentido, que dá gozo para a alma, que traz felicidade no coração, segurança e paz? Será que é possível existir uma vida assim? Estou aqui para dizer em nome de Jesus, que se você quiser, essa vida está disponível a você hoje. E a pergunta é: como você pode sair deste estado de morte e vim para essa novidade de vida? A resposta minha não pode ser mais simples, não pode ser mais objetivo, não pode ser mais única do que uma só. Você só pode voltar à vida se você estiver disposto hoje a ficar cara a cara com a cruz de Cristo. Sem essa possibilidade, a morte vai continuar sendo senhora, vai reinar na sua vida, as suas buscas continuarão, os caminhos se multiplicarão, as opções se demonstrarão todos os dias cada vez mais variadas, mas você nunca encontrará a paz. O fim da tua procura, a resposta definitiva para a tua busca está na cruz de Cristo Jesus. E se você quiser hoje, você pode experimentar isso. A cruz nessa história aparece naquele ato insano daquele moço que sobe sobre os meninos, deita em cima do menino, boca com boca, mão com mão,
olho com olho, sobre o menino, para dizer-nos uma única coisa: só Jesus é aquele que tem condição de encarar a morte de frente, mais ninguém. Só Jesus tem resposta para quem está na vale da sombra da morte, mais ninguém. Só Ele pode olhar a morte nos olhos e dizer: eu cheguei para botar o fim na morte. Ó morte, onde estão os teus agrilhões? Só Jesus de Nazaré, só o Filho de Deus, só o autor da vida tem condição de encarar a morte, olho no olho. Só Ele. Ele é o profeta que deita com a morte, olha nos olhos, encara. Isso só acontece por causa de 2 níveis simples. O primeiro é porque só Jesus pode se colocar no lugar do morto. Só Jesus pode assumir o seu lugar para tirar de você de onde você está. Aquele ato simples era um ato de identificação, olho com olho, boca com boca, mão sobre mão. Quase que eu terminaria o texto dizendo: uma só carne, um só corpo. Eu assumo a sua morte. A Bíblia diz que o salário de uma vida torta, errada e rebelada contra Deus é a morte. Ele diz: eu assumo o seu lugar. Eu chupo os seus pecados para mim. Eu tomo a sua culpa. Eu entro no teu estado e vou para a cruz. Eu encaro a morte para que você tenha vida. Eu morro no seu lugar. Eu enfrento a morte para trazer você de volta. Só Jesus. Só Jesus. Me diz um nessa história da humanidade que esteve disposto a dizer: eu assumo o seu lugar, eu morro por você, para que a sentença do pecado passe longe de ti, e você seja livre da morte. Ele é o único que tem condição de encarar a morte, porque de fato, Ele é o único que pode assumir o lugar do pecador, que pode dizer: menino, eu vou entrar no teu lugar. Ele é o único. Ele substitui seu pecado. Se você é daquele que diz: não tem jeito, se eu soubesse a metade da minha vida, quanta coisa errada eu já fiz, quanta sacanagem eu já aprontei, quanta mentira eu já falei. Outro dia meu filho falou: rapaz, você tinha coragem de dar um tiro na perna do seu colega para ganhar $1 milhão? Eu falei: rapaz, por $1 milhão dá um tiro na cabeça da minha mãe. Que é isso, companheiro? Eu mato a mãe. Se essa é a coisa que está dentro do ser humano sem Deus, a presença do pecado. Essa é a coisa que mora no coração daquele que não faz de Deus um caso sério, vive como quer, motivado pela ganância, pelos impulsos que o dominam, pela morte. E o que isso traz sobre ele é culpa, porque ele fere a Deus, fere a vontade do seu Criador, nega o propósito pelo qual Deus o criou, nega a razão da sua existência, debocha da santidade de Deus, faz por pouco a autoridade absoluta do seu Criador. Mas aí Jesus diz: não tem problema, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei mais branco do que a alva lã. Eu assumo a sua culpa. Jesus, que não tem pecado nenhum, não se achou dolo, não se achou ofensa, não se achou erro nele. Ele diz: eu me faço pecador, eu chamo sobre mim todos os seus pecados, não somente os seus, mas de todo mundo, e me torno culpado, e vou encarar a morte no teu lugar, para que você não precise morrer. Eu morro, pago a ofensa,
pago pela tua culpa, para que você, debaixo do meu sangue, seja perdoado por Deus, em nome de Jesus. Ele de fato é o único que tem condição de encarar a morte face a face, pelo fato de que Jesus assume o meu e assume o seu lugar. Segundo nível, Jesus é o único que tem condição de encarar a morte de frente. É porque Ele é o único que tem poder para dizer para a morte: solta, solta, e ela solta. Lázaro para fora, e o Lázaro na hora volta ao juiz, ele diz: sim senhor, Ele é o único, Ele é o único. Ele é o único de quem foi dito: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos seus pecados e delitos. Ele diz: morte, solta, e diz: vida, entra. O diabo veio para matar, roubar e destruir, diz o Filho de Deus. Mas aquele que tem condição de encarar a morte de frente diz: mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. O teu problema não é o carro do ano, o teu problema não é um casamento bem sucedido, teu problema não é de saúde, o teu problema é falta de vida, porque o dia que Ele derramar rios de água vida sobre você, você viverá uma vida de paz, uma vida abundante, transbordante, que lhe dará sentido. Nunca mais você será aquela pessoa que vive sobre o vale ou debaixo das sombras da morte, porque Ele veio para que você tenha vida. Nome de Jesus.